Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à metodologia do trabalho acadêmico. Ao iniciar nossa jornada neste trabalho acadêmico, é importante reconhecer que a busca pelo conhecimento é, ao mesmo tempo, uma oportunidade para o desenvolvimento intelectual e espiritual. Cada passo dado na construção de um estudo acadêmico exige dedicação, disciplina e, acima de tudo, fé. Em especial no campo da teologia, onde a razão e a espiritualidade se entrelaçam, compreendemos que a metodologia não é apenas uma ferramenta técnica, mas um guia que nos direciona no processo da descoberta da verdade divina. Neste contexto, convido todos a embarcarem nessa pesquisa como um espírito de humildade e compromisso. O objetivo não é apenas alcançar resultados teóricos, mas também aprofundar nossa compreensão do reino de Deus, buscando sempre que nosso trabalho acadêmico contribua para o crescimento espiritual da comunidade. Ao longo deste trabalho, exploraremos os fundamentos da metodologia científica, suas aplicabilidades e a importância de se manter a integridade e a autoridade e autenticidade ao lidar com o conhecimento. Que este caminho de estudo seja iluminado pela sabedoria divina e nos conduza a uma maior compreensão das verdades eternas. Que a pesquisa seja, portanto, não apenas uma tarefa acadêmica, mas também um meio de servir a comunidade de fé com profundidade, clareza e ética. E que Deus nos guie neste processo de aprendizado. Boa aula. Capítulo 1. Metodologia da pesquisa. Como pesquisador do campo acadêmico, compreendi que a metodologia não é apenas um conjunto de regras ou uma formalidade exigida pelas instituições. É uma ferramenta que guia e estrutura o caminho para a busca do conhecimento, especialmente na teologia, onde lidamos com questões profundas relacionadas à fé e à espiritualidade. A metodologia funciona como uma bússola indispensável para explorar os temas do reino de Deus de maneira sistemática e científica. Ao integrar métodos científicos na pesquisa teológica, percebo que isso não diminui a espiritualidade, mas a complementa. É um processo que fortalece a responsabilidade e o rigor, permitindo-me tratar temas complexos com clareza e precisão. A metodologia científica torna-se um instrumento para conciliar razão e fé, um equilíbrio fundamental quando se busca compreender verdades tão profundas e significativas. Os diferentes tipos de trabalhos acadêmicos me ajudam a entender as várias etapas de construção do saber. O trabalho de conclusão do curso, por exemplo, é uma introdução ao universo da pesquisa acadêmica, onde comecei a experimentar a aplicação prática dos métodos. A monografia ampliou minha visão, exigindo maior profundidade. Já a dissertação e a tese me desafiaram a ir além, exigindo contribuições originais ao conhecimento. Nesse percurso, os artigos científicos desempenharam um papel fundamental como meios de divulgar descobertas e interagir com a comunidade acadêmica. No entanto, em cada etapa desse processo, um princípio sempre foi fundamental: a autenticidade. Trabalhar com rigor e assegurar a confiabilidade das fontes são práticas que preservam a integridade da pesquisa. Isso é especialmente crucial na teologia, onde o objeto de estudo não é apenas intelectual, mas espiritual. Quando produzo conhecimento autêntico, sinto que não estou apenas avançando academicamente, mas também contribuindo para o crescimento espiritual da comunidade. Compreender os diferentes tipos de conhecimento também me ajudou a situar minha pesquisa no contexto mais amplo da busca humana pela verdade. O conhecimento popular, transmitido de forma oral e cultural,
carrega uma riqueza que não pode ser negligenciada, pois reflete a sabedoria cotidiana. O conhecimento científico, por sua vez, oferece a objetividade e a sistematicidade necessárias para responder perguntas de maneira clara e fundamentada. Já o conhecimento filosófico me inspira a explorar questões mais abstratas e fundamentais, enquanto o conhecimento teológico combina razão e fé, guiando minha investigação sobre as revelações divinas e o relacionamento entre mente e espírito. Como pesquisador, descobri que o ato de pesquisar é mais do que recolher informações, é um processo investigativo e sistemático onde questiono, analiso e interpreto a realidade de forma crítica. Essa abordagem me exige mais do que conhecimento técnico. Ela me transforma como pessoa, unindo minha mente, coração e fé. Cada etapa do processo de pesquisa é um convite ao crescimento espiritual e ético, um chamado para me aprofundar não apenas no saber acadêmico, mas também na minha relação com Deus. No que diz respeito aos métodos científicos, 3 se destacam como ferramentas fundamentais no meu trabalho: o método dedutivo, o método hipotético-dedutivo e o método dialético. O método dedutivo me permite partir de princípios gerais e aplicar esses fundamentos para tirar conclusões específicas. É uma abordagem que garante clareza e precisão essencial quando se busca compreender questões complexas de forma estruturada. Já o método hipotético-dedutivo combina teoria e prática, uma interação que considera indispensável para validar hipóteses de forma empírica. Esse método me ensina a valorizar a experimentação, a analisar dados de maneira rigorosa e a formular respostas que realmente se sustentam. O método dialético, por sua vez, é fascinante por sua capacidade de abordar contradições. Ele me desafia a não fugir das tensões e dos conflitos, mas a explorá-los como oportunidades para alcançar uma visão mais holística e transformada. Esse método me lembra que a realidade é dinâmica e que o conhecimento cresce a partir do diálogo e da interação entre diferentes perspectivas. Ao escolher a metodologia para a minha pesquisa, entendi que essa decisão é mais do que uma formalidade. A metodologia define como os dados serão coletados, analisados e interpretados, influenciando diretamente a confiabilidade e o impacto das conclusões. Quando opto por uma abordagem metodológica bem fundamentada, não apenas asseguro a validade do meu trabalho, mas também contribuo para o avanço do saber acadêmico e teológico. Em última análise, vejo a metodologia acadêmica como uma ponte que conecta ciência e fé, razão e espiritualidade. Não é apenas um meio para alcançar respostas, mas uma jornada que me transforma como pesquisador e como pessoa. Ao adotar métodos rigorosos e comprometer-me com a integridade, sinto que não apenas estou explorando o conhecimento, mas também aprofundando minha conexão com o Deus. Esse processo é para mim tanto uma busca pela verdade, quanto uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Capítulo 2. A pesquisa. Eu percebo que a pesquisa científica é uma ferramenta essencial para o avanço do conhecimento humano. Ela se estrutura com base em métodos científicos que combinam procedimentos intelectuais e técnicos, possibilitando a criação de novas perspectivas em diversas áreas do saber. Conforme os conceitos apresentados por Servo e Bervian, as técnicas constituem um alicerce do método científico, tornando-se indispensáveis para o desenvolvimento acadêmico. Ao refletir sobre a classificação da pesquisa, vejo que ela pode ser categorizada de várias maneiras dependendo da sua natureza, abordagem, objetivos e procedimentos técnicos.
Quando penso na natureza da pesquisa, consigo diferenciá-la em básica e aplicada. A pesquisa básica busca gerar conhecimentos técnicos que expandem o entendimento geral de um tema, enquanto a aplicada concentra-se em resolver problemas práticos específicos. É impressionante como essas duas abordagens se complementam, cada uma desempenhando um papel essencial no progresso científico. Em relação à abordagem do problema, reconheço a distinção entre pesquisas quantitativa e qualitativa. A pesquisa quantitativa é objetiva e centrada em números, utilizando instrumentos estatísticos para validar hipóteses. Já a qualitativa mergulha no significado dos fenômenos, explorando seus contextos e interpretando-os de maneira subjetiva, sem intenção de generalizar os resultados. Os objetivos da pesquisa são outro aspecto interessante. Eu noto que, dependendo do propósito, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória é perfeita para investigar áreas pouco conhecidas, ajudando a formular hipóteses iniciais. Por outro lado, a pesquisa descritiva é voltada para observar e registrar fenômenos, buscando relações entre variáveis. Já a explicativa, ao meu ver, é a mais profunda, pois se dedica a desvendar as causas e razões dos fenômenos, permitindo uma compreensão mais abrangente. Nos procedimentos técnicos de coleta de dados, percebo a importância de dividir entre documentação direta e indireta. A documentação direta inclui métodos como observação, entrevistas e questionários utilizados em pesquisas de campo ou laboratório. Já a documentação indireta engloba pesquisas bibliográficas e documentais, que se baseiam em fontes primárias e secundárias. E entre os tipos de pesquisa, destaco as bibliográficas, que revisam materiais já publicados, documentais que analisam documentos originais, experimentais que manipulam variáveis em ambientes controlados, levantamentos que interrogam amostras populacionais, estudos de caso que detalham objetos específicos e a pesquisa participante, onde o pesquisador se envolve diretamente com os participantes. Reconheço que a aplicação prática dessa classificação é essencial para a organização e o sucesso da pesquisa. Na seção de metodologia de um trabalho acadêmico, é indispensável detalhar a abordagem, os objetivos e os procedimentos adotados. Essa clareza não apenas valida a pesquisa, mas também assegura sua credibilidade e relevância científica. Ao considerar o planejamento da pesquisa, entendo que é um processo meticuloso, dividido em pré-projeto e projeto. No pré-projeto, eu vejo a importância de etapas como a escolha do tema, revisão da literatura, problematização, delimitação do tema e formulação de hipóteses. Cada passo é fundamental para estruturar a pesquisa de forma sólida e alinhada aos objetivos. O projeto de pesquisa, por sua vez, é a formalização desse planejamento. Ele deve conter um tema específico, um objetivo geral que descreva a finalidade ampla do estudo e objetivos específicos que detalhem as etapas necessárias para alcançar a meta principal. Além disso, os procedimentos práticos, os recursos necessários, a justificativa e o cronograma completam o projeto, fornecendo uma visão detalhada de como a pesquisa será conduzida. Durante a execução da pesquisa, percebo a importância de seguir etapas como a definição de objetivos, revisão da literatura, coleta e análise de dados e formulação de conclusões. A revisão da literatura, em particular, é um componente crítico, pois fundamenta teoricamente o estudo, conectando-o a trabalhos já realizados na área. A metodologia é outro ponto vital.
pois especifica como a pesquisa será conduzida. Ela abrange detalhes sobre o local, o tempo e os métodos de coleta e análise de dados, garantindo uma execução sistemática e transparente. Eu também compreendo o valor das tarefas acadêmicas, como leitura, análise e anotações na produção científica. A leitura seletiva permite focar em fontes relevantes e confiáveis, enquanto a análise ajuda a decompor textos complexos e identificar ideias principais. Já as anotações são indispensáveis para organizar informações e registrar insights durante o processo de pesquisa. Concluo que o sucesso de uma pesquisa científica depende de um planejamento rigoroso, execução estruturada e registro detalhado de etapas. Elementos como uma revisão bibliográfica sólida, metodologia clara e anotações sistemáticas garantem não apenas a credibilidade do trabalho, mas também uma contribuição significativa para o avanço acadêmico e cultural. Este resumo sintetiza as principais diretrizes que eu utilizo para orientar meu trabalho como pesquisador, destacando a importância de cada etapa no desenvolvimento de estudos acadêmicos de qualidade. É fascinante perceber como uma pesquisa bem planejada e executada pode transformar ideias em contribuições valiosas para o conhecimento humano. Capítulo 3. Formas básicas para a apresentação de pesquisas. A comunicação escrita se divide em 3 grandes grupos, cada um com suas peculiaridades e objetivos específicos. O primeiro grupo é o dos textos literários, que buscam não apenas comunicar ideias, mas expressar arte por meio da palavra. O autor Santos observa que o objetivo do texto literário é recriar a realidade, oferecendo uma interpretação artística dela. Exemplos desse grupo incluem anedotas, fábulas, lendas, contos e romances. O segundo grupo é composto pelos textos oficiais e comerciais. Esses textos têm um caráter formal e são usados para a comunicação em ambientes de trabalho e em contextos que exigem um registro documentado. São exemplos desse grupo o memorando, o ofício e a carta comercial, entre outros. Seu principal objetivo é a clareza e a objetividade na transmissão de informações em contextos organizacionais. O terceiro e último grupo abrange os textos científicos. Estes textos têm um papel fundamental na sociedade acadêmica e científica, pois visam garantir a correção, a precisão e a autenticidade dos dados apresentados. Eles são escritos com o objetivo de comunicar de forma exata os resultados de pesquisas e estudos, sempre respeitando rigorosas normas de apresentação. O autor Santos destaca que escrever textos científicos é, antes de tudo, uma questão de comunicar corretamente dados que são de fato corretos por meio de técnicas e métodos precisos de pesquisa. No contexto acadêmico, é importante compreender os diferentes tipos de trabalhos científicos que existem. Estes podem ser mais simples, como artigos ou relatórios, ou mais complexos, como teses e dissertações. Em cada tipo de trabalho exige uma abordagem específica. A tese, por exemplo, é um trabalho de grande profundidade que visa promover uma descoberta inédita em um campo de conhecimento, enquanto a dissertação busca uma reflexão fundamentada sobre um tema, geralmente no nível de mestrado. Já a monografia e o trabalho de conclusão de curso são mais comuns em graduação e pós-graduação, lato sensu, e buscam incentivar a reflexão e pesquisa sobre um tema determinado. Esses trabalhos científicos devem sempre seguir um padrão estruturado que inclui uma introdução, desenvolvimento e conclusão, garantindo
que as ideias sejam claras e bem fundamentadas. A qualidade da pesquisa depende diretamente do rigor com que são seguidos esses padrões. Capítulo 4. Estrutura básica de um trabalho acadêmico. A elaboração de um trabalho acadêmico exige o cumprimento de uma estrutura organizada e padronizada, que é essencial para garantir a clareza e a eficácia na comunicação dos resultados de uma pesquisa. No Brasil, as diretrizes para a formatação de trabalhos acadêmicos seguem as normas estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente a NBR 14724, que trata da apresentação de trabalhos acadêmicos. Essa norma é vital para garantir a uniformidade na apresentação de conteúdos científicos e é amplamente adotada em diversos cursos e instituições de ensino no país. A estrutura básica de um trabalho acadêmico, conforme estabelecido pela ABNT, é dividida em 3 partes principais: os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. A primeira parte, os elementos pré-textuais, inclui a capa, a folha de rosto e o sumário. A capa deve conter informações como o nome da instituição, o nome do autor, o título do trabalho ou subtítulo, se houver, a cidade e o ano de entrega. Na folha de rosto, o título do trabalho deve ser seguido por uma nota indicativa da natureza e objetivo do trabalho, além do nome do orientador. Já o sumário apresenta uma organização sistemática do conteúdo do trabalho, destacando as seções e subseções com suas respectivas páginas. Em seguida, temos os elementos textuais que constituem a parte principal do trabalho. Esta seção é onde o autor expõe o conteúdo da pesquisa de forma detalhada, dividida em seções como introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução apresenta o tema, os objetivos da pesquisa e a justificativa para o estudo. O desenvolvimento é a parte em que o pesquisador expõe a análise detalhada do tema, incluindo a revisão de literatura, a metodologia utilizada e os resultados encontrados. A conclusão resume os resultados da pesquisa e sugere novas áreas de estudo ou recomendações. Por fim, os elementos pós-textuais incluem as referências, o glossário, os apêndices e os anexos. As referências são obrigatórias e devem listar todas as fontes citadas no trabalho, organizadas de acordo com a ABNT. O glossário, embora opcional, pode ser útil para explicar termos técnicos ou difíceis de compreender. Os apêndices e anexos são utilizados para apresentar documentos adicionais que complementam a pesquisa, como gráficos, entrevistas ou outros materiais relevantes. Além da estrutura, a apresentação gráfica do trabalho também é regida por normas da ABNT. O texto deve ser digitado em papel A4, com fonte Arial tamanho 12 para o corpo do texto e fonte Arial 10 para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé e legendas. O espaçamento entre as linhas deve ser 1,5, com exceção de algumas partes como as referências, que devem ter espaçamento simples. A paginação deve começar a partir da introdução com números arábicos no canto superior direito. Em suma, a observação rigorosa das normas da ABNT na apresentação de trabalhos acadêmicos não só confere um formato padronizado e organizado ao trabalho, como também assegura a clareza e a credibilidade da pesquisa. A correta estruturação e formatação do trabalho é fundamental para a comunicação eficaz dos resultados obtidos, além de facilitar a compreensão por parte dos leitores. Capítulo 5. Normas para citação e referência.
Eu mergulhei no capítulo 5 e me deparei com um verdadeiro guia para a padronização acadêmica. Com base nas normas da NBR 10.520 e 6.023, ele delineia como as citações e referências são elementos indispensáveis para um trabalho bem estruturado e ético. O objetivo aqui é garantir que as ideias de outros autores sejam respeitadas, creditando suas contribuições de forma apropriada. Citações. Primeiro me aprofundei nos tipos de citações. Elas podem ser diretas, quando transcrevemos exatamente o texto do autor, ou indireta, quando reescrevemos ou condensamos suas ideias. A citação direta, curta, com até 3 linhas, é integrada ao parágrafo entre aspas duplas, enquanto citações com mais de 3 linhas são destacadas em parágrafos próprios sem aspas e com espaçamento e fonte específicos. Esse rigor me mostrou a importância de respeitar as normas para manter a fluidez do texto e a clareza da origem das informações. Em seguida, aprendi sobre a citação da citação, um recurso que deve ser usado apenas quando não temos acesso ao documento original. Neste caso, adiciona-se a PUD para indicar que a ideia foi encontrada em uma fonte intermediária. Isso me faz perceber a responsabilidade de verificar as fontes primárias sempre que possível. Outro aspecto importante é o sistema de chamada autor-data, que pode aparecer como, entre parênteses, sobrenome, ano, página, ou sobrenome, ano, página separado. Esse sistema não só padroniza, mas também facilita a localização das fontes no texto. Descobri que, dependendo do número de autores, há variações na formatação, como no caso de et al., para indicar múltiplos autores. Referências. Passei então à parte das referências, que são a base para permitir que os leitores acessem as obras utilizadas. Segundo a NBR 6023, as referências devem ser listadas no final do trabalho, alinhados à margem esquerda, separada por espaço duplo. A padronização engloba desde monografias até matérias especiais, incluindo obras digitais e legislações. Para monografias, sejam impressas ou digitais, é preciso incluir informações básicas como autor, título, edição, local, editores e ano, além de detalhes específicos como links e datas de acesso no caso de conteúdos online. Isso me faz perceber que cada elemento tem uma razão prática para estar ali, seja para facilitar a identificação ou recuperação do material. Nos artigos de revistas, boletins ou jornais, é necessário incluir o autor, o título do artigo, o nome da publicação, volume, número, paginação e data. Caso o conteúdo seja eletrônico, adiciona-se o link e a data de acesso. Esse cuidado evita ambiguidades e fortalece a credibilidade do trabalho. O capítulo também aborda as referências da legislação e jurisprudência, detalhando como registrar leis, decretos, pareceres e decisões judiciais. Isso é essencial para trabalhos acadêmicos que exploram questões legais ou políticas. Por fim, há uma seção dedicada a materiais especiais como filmes, mapas e documentos iconográficos. Esses itens exigem informações técnicas precisas para garantir que possam ser identificados adequadamente. Foi interessante perceber que até materiais menos convencionais têm suas regras claras, o que amplia a abrangência do trabalho acadêmico. Impacto prático. Ao refletir sobre o capítulo, percebi que ele não é apenas uma lista de exigências técnicas, mas um mapa para garantir que o conhecimento seja tratado com respeito e que a comunicação acadêmica seja eficiente. Aprender essas normas me mostrou que o rigor não é um obstáculo, mas uma ponte para o reconhecimento e a disseminação do saber.
Essas diretrizes não apenas facilitam a leitura e a compreensão de um trabalho acadêmico, mas também protegem os autores contra o plágio e promovem uma troca justa de ideias. Como pesquisador, sinto-me mais preparado para construir um texto sólido e confiável, que dialogue com as fontes de forma ética e transparente. Seguir essas normas pode parecer desafiador no início, mas é um exercício valioso de organização e responsabilidade. Afinal, todo trabalho acadêmico é, no fundo, uma colaboração com outros pensadores, e essas regras são o fio condutor dessa conversa intelectual. Com o capítulo 5 em mente, estou pronto para aplicar suas orientações em meus próprios textos, criando um material que reflita tanto minha visão quanto o devido respeito aos que pavimentaram o caminho antes de mim. Chegamos ao final desta jornada de reflexão e aprendizado. Ao olhar para trás e refletir sobre o caminho percorrido, posso afirmar que este trabalho foi mais do que uma simples análise acadêmica. Foi uma verdadeira busca pela verdade que integra tanto a razão quanto a fé. Cada capítulo deste estudo refletiu uma fase de descoberta, onde buscamos compreender os diferentes métodos de pesquisa científica e sua aplicabilidade na área teológica, ao mesmo tempo que nos comprometemos com a responsabilidade ética e espiritual ao lidar com o conhecimento. Durante todo esse processo, ficou claro que a metodologia não é uma simples formalidade, mas uma ferramenta poderosa que nos permite tratar com rigor e seriedade as questões espirituais que nos são apresentadas. O uso dos métodos dedutivo, hipotético, dedutivo e dialético mostrou-se essencial para a construção de um raciocínio lógico e fundamentado, respeitando tanto as leis da ciência quanto os princípios da fé. Também aprendi que a pesquisa não é apenas um trabalho técnico, mas uma jornada de transformação pessoal. Cada fonte analisada, cada hipótese formulada, cada conclusão tirada representou uma oportunidade de aprofundar minha relação com Deus e com a comunidade acadêmica. A integridade da pesquisa, a clareza na apresentação dos dados e o respeito pelas fontes são fundamentais para que o conhecimento seja não apenas correto, mas também autêntico e útil. E neste momento de conclusão, quero ressaltar que o verdadeiro propósito da pesquisa não é apenas o avanço do conhecimento acadêmico, mas também o crescimento espiritual e o serviço à humanidade. Que este trabalho possa contribuir para o avanço da reflexão teológica e para o fortalecimento da fé em que cada um de nós, como pesquisadores e como cristãos, continue buscando a verdade com humildade, sinceridade e devoção. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, venho diante de Ti para agradecer por Tua presença constante em minha vida e por me guiar neste caminho de aprendizado e descoberta. Sei que toda sabedoria vem de Ti e por isso entrego a Ti este trabalho de pesquisa, que cada palavra escrita, cada reflexão realizada e cada conclusão tirada seja para a Tua glória, para o bem da Tua igreja. Pai, peço que Tu nos ilumines em nossa jornada acadêmica, que ao buscar o conhecimento possamos sempre lembrar que a verdade última está em Ti e que nossa fé deve ser a luz que nos guia. Senhor, ajuda-nos a manter nossa integridade, a ser fiéis aos princípios que nos orientam e nunca nos desviar da Tua vontade. Neste trabalho, busquei compreender e aplicar as metodologias científicas, mas que essas ferramentas não nos afastem de Ti, mas ao contrário, nos conduza a uma compreensão mais profunda do Teu reino e do Teu amor.
Que nossa pesquisa, ao promover o conhecimento, também promova o crescimento espiritual, a edificação de nossas almas e o fortalecimento da comunidade em Cristo. Deus, peço que o Senhor abençoe todos aqueles que se dedicam à pesquisa e ao estudo e que, através do esforço acadêmico, possamos contribuir para a construção de um mundo mais justo, mais sábio e mais alinhado com os teus desígnios. Que nossas vidas acadêmicas sejam um reflexo do nosso compromisso com a verdade, com a ética e com a fé. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém.